Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bem, Jéssica Balbino? Tudo bem com você, Tadeu Rodrigues? Tudo bem também, a gente estamos de ressaca da festa dos 7 anos do Rabiscos. Estamos de ressaca da festa e foi uma festa maravilhosa. Eu tô ainda muito extasiada com a nossa festa. Também. E já está no ar o episódio. Já está no ar o episódio e convidar aí quem tá chegando aqui para ouvir o nosso episódio. Bora, cola lá porque tá imperdívelzaço, assim. Foi muito deliciosa a nossa conversa. A gente conversou na praça, lotada a praça, com o Chico Felitti e a Bia Trevisan. Então tem a gravação ao vivo, tá? Além de estar nos canais de streaming, tá também no YouTube, que a gente começou um canal no YouTube agora. Então eu vou pedir para vocês Sim, assinarem lá, seguirem a gente no YouTube, que eventualmente a gente vai colocar alguns vídeos lá no canal, principalmente os que a gente sim. gravar na praça. A gente tem feito esse trabalho de gravar fora dos estúdios vulgo nossa casa, indo para indo para rua. E esse papo com o Chico Felitti e com a Bia Trevisan foi muito legal. Ele falou sobre a Mulher da Casa Abandonada, falaram sobre as outras produções e a praça lotada, né, Jéssica? Não, foi muito lindo. A gente está com esse trabalho de evangelização, né, a partir da literatura, então de ficar pregando na praça a palavra, e foi muito legal. Tá na praça, né? Eu sou muito apaixonada por essa ideia, assim, né, de radical, né, de que a literatura pode ser acessível para toda e qualquer pessoa, e foi muito gostoso estar ali, assim, tinha muita gente, um público muito diverso. Acho que a gente furou ali algumas bolhas, assim, né, com as presenças, tanto do Chico quanto da Bia, foi muito legal. E agora tem esse plus, né, que além de ouvir a gente, as pessoas podem ver a nossa cara bonita no Instagram. Então, é No só um YouTube. ganho, né? É no YouTube, desculpa. No Instagram também, a gente No vai Instagram procurar também. também, no Instagram também. É o vício, né? Mas quem acompanha a gente, né, agora tem esse plus aí, a gente pensa muito no nosso ouvinte. Então, vai poder ir lá e acompanhar a gente, mas foi muito gostoso, foi muito legal. Eu saio sempre muito enriquecida desses encontros, assim, e eu quero fazer mais. Então, a gente está estudando aí como viabilizar, fazer mais episódios assim com o público e aberto ao público para a galera poder participar, perguntar, enfim, com barulho, com tudo. É sempre muito gostoso. Então, Então, bora ouvir lá e assistir também. seguir a gente no YouTube, que em breve vai ter novidade lá no YouTube também. Então, quem tá ouvindo a Sim, segue a gente gente. lá para a gente poder colocar nome no canal, enfim, Isso. façam o job de vocês, que o nosso tá pronto lá. É isso aí. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, favorita também das 5 estrelinhas, ou pelo Deezer, pelo Amazon Podcast. A gente também tá na Audible agora. E é isso, sem mais delongas, vamos ao papo. Faça as honras da casa, Jéssica Balbini. Quem está hoje sentado conosco aqui no Rabiscos? Nossa, eu não tenho nem roupa para apresentar ele hoje. Que Ele é professor universitário, ele é mestre em Direito, ele já publicou romances, contos, poemas e autor do célebre premiado Marrom e Amarelo. E hoje ele veio falar do livro novo dele, que é o Direito Constitucional Antirracista, que é um livro que traz uma abordagem mais provocadora e bastante original sobre esse racismo sistêmico no Brasil e livraço, né, que dialoga com diferentes áreas, né? Então é um livro que vai falar de sociologia, filosofia, literatura, música e torna o direito mais próximo das pessoas, né? Menos abstrato, mais conectado com a realidade, mais conectado com o dia a dia. Então seja muito bem-vindo, Paulo Scott. Já estamos quase te dando a chave aqui do Rabiscos também. Está ao Que lado bom da que você está aqui Morgana com a Creto. Olha gente lá, ó, está dando tchau pra gente. Morgana, que que também é já um é nossa. casal belíssimo e Eu só talentosíssimo. vim Oi, dar um beijo Morgana. pra vocês e dizer, Jéssica, te Eu amo! também amo você, que linda. Que bom que vocês estão aqui. Amo o Rabisco também, É, gente! obrigado, Ai, que Morgana. queremos pracinha e vocês aqui, é Vamos isso. combinar para falar do nosso livrinho infantil juvenil. Gente, Boa, bom é boa. bom, boa gravação para vocês. Desculpa atrapalhar, mas eu queria muito Imagina. deixar um beijo. A casa é sua, Morgana. Jamais atrapalha. Que bom que você veio. Beijo, beijo, tchau. Bem-vindo, Tchau, Paulo. tchau. Tchau. Obrigado, minha querida. Para quem está assistindo
no Spotify ou em outra tocadora de áudio, Morgana apareceu aqui no meio para mandar um beijão para Jéssica, para o Tadeu. Olha, Jéssica, eu estou muito feliz, tá? Porque você sabe, eu sempre relaciono os nossos encontros presenciais, claro que a gente né, já se viu em outro contexto, mas ali com a Ria Livraria, onde a gente já se encontrou Sim. algumas vezes, né? E é sempre maravilhoso te encontrar. E o Tadeu foi ali também. E vocês são pessoas radiantes, são pessoas inteligentes que têm esse compromisso de dialogar com as pessoas e fazer a informação circular e projetar um aumento do volume de linguagem que amadureça a percepção das pessoas que nos cercam sobre a realidade, né? Porque muita coisa que a gente não consegue superar, certos desastres relacionais e sociais, vem muito de uma circulação insuficiente. Para isso, olha, a literatura é muito importante, né? De uma linguagem mais amadurecida, de palavras, de nomeações, de consciências, né? Que vão movimentando a linguagem e fazendo a gente evoluir. Então, o podcast de vocês, que eu já acompanho há tanto tempo, já participei em outro momento anterior, para mim, assim, é uma felicidade estar aqui com vocês, duas pessoas que eu respeito muito, assim, duas pessoas maravilhosas, pessoas lindas, né? E então é isso. Eu estou bem feliz de estar aqui. Obrigado Obrigado, Paulo. pelo Pô, não convite. tem nem palavras para agradecer. A gente te admira muito também, admira muito a Morgana. E sempre que surgem temas legais, a gente estava até comentando em off, que quando a gente estava montando a pauta, que a gente falou do seu livro, sempre vem com um nome muito potente, assim. Você vem com um livro muito necessário, né? Você começa seu livro falando da linguagem, que tudo é linguagem, e eu queria entender como que foi, né? Você pensar o racismo como linguagem, como que isso afeta o direito, como isso afeta a sociedade, como que surgiu essa ideia de escrever o livro, né? Meu caro amigo, esse livro, ele é uma parte do direito brasileiro antifascista, que me tomou 4 anos. É um projeto meu e da Companhia das Letras. E esse livro, eu prometi para eles um livro fininho, sabe? Tipo um livro do Krenak, assim, sabe? Com linguagem mais simples, mais objetiva, e acabou se transformando num livro de 370 páginas, com notas de rodapé filosóficas de 2 páginas, e muita letra de funk, muita letra de samba, muita poesia brasileira contemporânea, e ficou uma espécie de projeto impraticável, assim, sabe? Então, eu deixei um pouco em suspensão o direito antifascista, e que tem alguns canais, assim, né? Eu falo, ah, a tese básica, a imagem básica é de que na América, do Canadá ao sul do Chile, Argentina, você falar em fascismo é quase uma piada de mau gosto, porque é um continente construído na morte, e um continente construído no escravismo e no racismo. Então, era um capítulo, uma abordagem essencial, como também tinha um capítulo em que eu trabalhava a relação, a impotência do direito diante do massacre padronizado no Brasil de subjetividades trans, né? As pessoas trans são alvo direto do fascismo. E eu tentava investigar um pouco assim o quanto a visão do direito era obtusa, porque ela não consegue transcender aquele núcleo ali masculino, branco, sabe? Posto de comando, hétero, entende? E mesmo que você perceba um volume importante de mulheres brancas no sistema de justiça, há uma hegemonia masculina que é a essência da perversidade fascista, né? A Márcia Tiburi é minha amiga de muitos anos e a gente tem uma interlocução incessante de muitos anos, e ela tem esse discurso, né? Ela é quase assim aquela voz que fica alertando as pessoas ao redor, e as pessoas não pegam a dimensão da gravidade do que ela vem dizendo. Então,
essa chave que a Márcia exercita já há muitos anos, né, de vincular a perversidade fascista a esse clube masculino de dominação e de destruição, que contempla esse 0,03, 0,02% da humanidade que é dona de tudo, de BlackRock até a elite industrial bélica armamentista norte-americana, sabe? Enfim, esse universo que repercute no Brasil e se alinha a uma tradição que é do senhor de engenho, né? Ele era o dono de tudo, ele era o direito ordenador local, então a gente vive nessa inércia de uma linguagem e de uma ética, de uma violência invasora que não consegue ser rompida. E o direito brasileiro, que para mim é um direito, mesmo que ele ambicione ser um direito liberal, europeu, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, ele esconde por baixo esse grande acordo, esse grande de contrato que é de eliminação das pessoas. Então, esse livro, ele é uma provocação, ele tem 3 níveis, sempre tentando dialogar com pessoas que não são do direito. Ele é um livro que recorre à literatura, Tadeu e Jéssica, para demonstrar que a linguagem do direito é obtusa, insuficiente, capenga e má, perversa. Depois, ele sustenta que dentro da, né, numa perspectiva mais imediata, porque isso está custando vidas de pessoas negras, está custando vidas de pessoas trans, está custando vidas de pessoas indígenas, está custando vidas de mulheres, está custando vidas de trabalhadores. Nós precisamos, dentro do direito liberal, do direito tradicional, nós precisamos cobrar, obrigar as pessoas que estão no sistema de justiça a considerarem os valores constitucionais e passarem a aplicar o princípio ou valor da dignidade da pessoa humana de maneira madura, responsável, porque não é possível essa enrolação que mantém esse debate dentro da academia, muitas vezes, vinculado apenas a direito de privacidade, né? Direito de privacidade da classe média alta, né? Da classe média branca alta, aqui de Higienópolis, né? Não se fala em direito da privacidade quando o juiz autoriza no mandado geral que a polícia possa chutar a porta de qualquer moradia dentro de uma comunidade periférica, né? Aí não se fala em dignidade da pessoa humana. Então, essa coisa de categorizar determinadas pessoas pelo seu fenótipo, pela sua cultura, pela sua constituição física, como pessoas de segunda categoria, isso não é admissível. Então, por que surgiu esse protocolo eh, de protocolo, né, criando referências para julgamento com perspectiva racial do Conselho Nacional de Justiça de novembro do ano passado, me pareceu muito oportuno pegar a minha leitura, minhas investigações, que passam, sobretudo, por doutrina, por formulação teórica super contemporânea. O que eu estou citando ali é super contemporâneo, é Vini Bueno, é Carla Cotirene, Adilson Moreira, é gente que, para quem é mais velhinho, como eu, Tadeu e Jéssica, né, que estou com 60 anos, né, gente que surgiu ontem, sabe? Então, a ideia é um pouco essa. E no terceiro aspecto, é dizer: nós não conseguiremos solução razoável se continuarmos nessa posição de sonâmbulas diante dessa ilusão neoliberal. Precisamos discutir a superação dessa fantasia, dessa mentira, que faz os bancos e essa elite dona das grandes terras e alguns espaços de comunicação dominantes, donos de nossos corpos, nossas liberdades, nossas esperanças, nossa felicidade.
E um pouco isso, assim, é um livro provocação. Eu fico muito surpreso que esse livro tenha sido bancado pela maior editora jurídica do país. Fico muito feliz com isso. Uma editora que é de um grupo editorial que é um dos três maiores grupos editoriais do mundo, que é a Thomson Reuters. Então, quando eles chegam para mim e dizem, olha, Paulo, nós não temos um livro assim e nós precisamos de um livro assim para sacudir, para questionar, para fazer a linguagem evoluir, parece que esse momento de crise, ele tem as suas janelas, eles têm os seus respiros, é possível ambicionar mudanças. Imediatas? Não sei, mas trabalho sim na perspectiva de mudança imediata. Muito bom. Acho que essa introdução deu para a gente ter uma noção bem ampla de como que foi começar, assim, né? Ô Paulo, eu também sou do direito, então eu me identifiquei muito, assim, com o que você está falando, né? A gente às vezes passa batido, né? O tribunal ele é muito branco, a minha especialidade também é em direito penal, que usa muito os direitos humanos, assim, então foi muito esclarecedor. Jé, Sim, não, muito bom. E que delícia ouvir ele falar, né? Porque eu tô assim em estado de aula aqui, eu tô tipo fazendo anotações, e achando muito interessante assim tudo que você trouxe na sua fala, para além do que você traz no livro, Paulo. E o que eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre essa atribuição que a gente faz a todo e qualquer ato de racismo praticado no Brasil, como a gente criou por hábito chamar isso de racismo estrutural. E com isso resolve-se toda e qualquer implicação branca nas discussões, né? A gente diz, fala, mas é o racismo estrutural, né? Assim como a gente diz que é o machismo estrutural e qualquer outra forma de opressão, mas sobretudo no racismo, né? Assim, quase como se ser estrutural fosse uma questão que não é possível de ser resolvida, né? Ah, tá na estrutura, não tá em mim. E não deixa de estar na estrutura, mas também nas pessoas, né? E isso passa pelas relações cotidianas. Aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, como é que isso se, né, numa ótica legal, numa ótica do direito, né? Como é que a gente pode olhar para isso? Como é que a gente pode interpretar isso? Olha, Jéssica, eu considero essa pergunta brilhante porque ela está no centro, entendeu, da minha preocupação, né? Num escrutínio muito recente, assim, você percebe o que é essa dimensão do estrutural, né? Quer dizer, você não pode dizer que não tem racismo no Brasil, você não pode dizer que não tem transfobia no Brasil, né? Homofobia, você não pode dizer que não tem é, machismo, chauvinismo, enfim, todas as questões, né, que são complexas de uma sociedade patriarcal, que vem de uma colônia, de uma vocação de exploração, que nunca será dado o direito de viver como se vive com a felicidade que os grandes centros colonizadores exerceram. Então, quando a gente fala que é estrutural, ou quando a gente fala que é sistêmico, isso não afasta a responsabilidade funcional ou mesmo a responsabilidade cidadã das pessoas que ocupam esses postos de determinação do que é justiça, do que não é justiça, desses postos de aplicação da justiça. Então, eu te diria que, para além do judiciário, as pessoas que exercem a sua potencialidade ética, porque gozam de uma liberdade e gozam de um oxigênio, essas pessoas não estão desculpadas das suas decisões equivocadas, das suas decisões hum, egoístas, que apostam no aumento da desigualdade, apostam no desastre, apostam no caos, que apostam nessa distância cada vez maior, sabe, em quem tem privilégio e quem não tem nem direito à própria vida, né? Nem direito à própria existência, à própria dignidade, à felicidade, como eu já mencionei. Então, isso que você coloca é muito importante, porque, ok, a gente chega a esse degrau, né, Jéssica, do racismo estrutural, né, e dentro do direito de um racismo sistêmico. Mas a gente tem que perceber o seguinte: essa revelação ela é uma etapa para perceber que nós não vivemos numa democracia racial. A gente não vive num país maravilha. Não, aqui é um país
desgraçado pela sua origem, pela sua fundação, quando deixa de ser terra e passa a ser território invadido, um território onde não consegue deixar, onde não se descobre nunca mais a ausência de uma inércia predadora, de uma inércia de destruição. A gente, quando eu falo em ética, eu tô convicto, sabe, Jéssica, que ética, Jéssica, é sempre relativo. Jéssica, você não sustenta uma ética plena e absoluta, universal. Claro que você pode ambicionar isso, entende? Mas para chegar nessa maturidade, você tem que perceber que a ética é sempre relativa, né? Para você ter ela materializada, você tem que considerar sempre um contexto de grupos. Então, para que exista um mundo ético para a elite, tem que existir um clube fechado em que fora das portas do clube todo mundo se ferre, entendeu? Todo mundo seja sangrado, explorado. Então, eu imagino que assim, no vocabulário mais corrente, eu poderia te dizer assim, ó, essa responsabilidade é inafastável, sabe? Essa estrutura, ela acontece, Jéssica, a inércia dessa estrutura, ela se mantém porque pessoas estão mantendo essa maldade, entende? Essa visão de exclusão. As pessoas que poderiam reagir e que têm voz e que têm poder, elas, por conveniências várias, econômicas, sociais, proteção da família, dos próprios interesses, etc., né? Elas não enfrentam essa transformação. Então, é, é estrutural, beleza, mas essa estrutura é sustentada por decisões pessoais. Um delegado de polícia, quando ele recebe uma mulher que foi estuprada, e ele pergunta como é que ela estava vestida, Jéssica, né? Ou ele vem com vários questionamentos antes de atender dignamente, respeitosamente aquela pessoa, né? Ele está botando combustível, né? Nessa inércia, dessa coisa que não para de existir dessa maneira absurda, injusta, etc. Quando uma pessoa negra vai diante de um delegado, de um juiz, de um promotor e diz: olha, eu fui, eu fui alvo de racismo. Ah, mas o que que houve? Ah, a pessoa me falou isso, 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 e o delegado, o Ministério Público pensa assim: não, não é para tanto, né? Relativiza, pensa, né? Desconsidera essa besteira, etc. Você vai alimentando isso que o Muniz Sodré chama de forma social escravista. É uma espécie de conveniência, sabe, Jéssica, que se alia muito àquela nossa expressão, aquela fala de não vale a pena, sabe? É a regra do não vale a pena, né? Não vale a pena me envolver, não vale a pena eu reagir, não vale a pena eu, sabe, manifestar o meu repúdio, sabe? Não vale a pena eu me defender, não vale a pena eu estragar essa festa, sabe? Vamos estragar a festa, porque não tem festa boa, não tem festa com felicidade sem que essa consciência de que você está num espaço com a pessoa diferente de você não é sabe, um, um paraíso em que você é a cereja do bolo, né? Que só a sua leitura do mundo vai prevalecer. Não, tem um certo desconforto no convívio, né? Porque você está ali numa festa super envolvido na sua viagem, alguém pode dizer, cara, baixa a bola aí, né? Tem outras pessoas na festa. Você não pode fazer o que você quer nessa festa, porque você não é a única pessoa que está compondo, né, a suposta alegria desse momento. Para outras pessoas serem alegres e dignas e felizes, você tem que segurar sua onda, meu amiguinho, né? Então, esse é o papel meio óbvio que o judiciário brasileiro se recusa a exercer. E o mais grave é que nós temos uma atuação do Ministério Público, nós que fomos às ruas defender o Ministério Público lá alguns poucos anos atrás, né? Que se queria tirar o poder do Ministério Público, a gente vê hoje um Ministério Público acomodado, um Ministério Público estadual, sobretudo, né?
flertando sem menor pudor com o fascismo. Então, é preciso obras, é preciso vozes que digam para o Poder Judiciário: você não pode agir dessa maneira, né? E o protocolo para julgamento com perspectiva racial, como nós temos também na mesma diretriz, né, com relação à violência feminina, etc. Eu defendo isso, sabe, Jéssica, como uma norma, sabe? Que não pode, sabe, ser desconsiderada. Inclusive, Jéssica, para as decisões orçamentárias. Porque para quem vem assim de uma especialidade que eu venho, né? Porque eu fui advogado lá do Olívio Dutra, do orçamento participativo, sabe? Então eu vi a magia do orçamento participativo, né? Eu te garanto, orçamento participativo, escolha orçamentária é tudo. Faz toda a diferença, né? Paulo, há dois programas, o desembargador Marcelo Semer esteve aqui no programa também, no Rabiscos. Ele é um desembargador muito humano em São Paulo. O Marcelo Semer fala muito de direitos humanos. E agora a gente ouvindo você falar sobre essa estrutura antirracista dentro, essa luta antirracista dentro do ordenamento jurídico e que reverbera na sociedade, né? Quando a gente fala, né, falando com o Marcelo Semer sobre direitos humanos e quando a gente fala do racismo legal, institucional, a gente liga muito rapidamente à população carcerária negra, né? A gente fala muito dos direitos humanos que são violados. E hoje, quando você vê conservadores bolsonaristas sendo julgados por conta de uma tentativa de golpe de Estado, eles começam a pregar os direitos humanos, querem ter legítima defesa, que é o direito deles, mas querem ser ouvidos, não querem ter penas desumanas, né? Só que, lendo o seu livro, a gente entende que é além também da população carcerária, é a estrutura por um todo, né? Esse protocolo do CNJ, acho que tenta abarcar um pouco disso. Como que é isso para você, assim? O que que você pode falar para o pessoal, além dessa massa rápida que a gente vê de racismo numa delegacia, numa cadeia, e fora disso, como que isso reverbera? Eu imagino que devemos ousar mais nesse campo da linguagem, do confronto de perspectivas, de lentes, de leituras, de ambições. Ahn, Nós devemos ambicionar mais e confrontar mais diretamente as instâncias encarregadas da aplicação da justiça. Tem uma normalidade extremamente equivocada, cristalizada no funcionamento do sistema de justiça. E, como aconteceu com as cotas nas universidades, eu tenho uma certa convicção de que você não muda essa cristalização, você não rompe isso se você não tiver neste universo pessoas negras e pessoas indígenas. Porque um homem branco, ele, com cultura, com vocabulário, com dinheiro, com família que lhe protegeu, uma família que participa dos núcleos de comando, a não ser que ele seja muito dedicado a compreender universos diferentes do seu universo imediato, essa pessoa não vai entender a realidade. Sabe? Essa pessoa não vai entender a realidade. Nós precisamos, no Supremo e nas instâncias de justiça, juízas e juízes negros. Nós precisamos de pessoas que levem a comodidade dessa branquitude que exerce esse poder político fundamental, que é o de aplicação da justiça, à realidade que elas desconhecem. Um homem, por mais que ele se esforce, ele não vai entender a tragédia diária que é submetida qualquer mulher, de qualquer nível social também. Uma pessoa que é hétera, ela não vai entender, sabe, a crueldade que uma pessoa trans, uma pessoa gay, sabe, é submetida, né? Uma pessoa não indígena não vai chegar perto. Eu sei porque eu pesquisei isso há 8 anos. Você não consegue chegar perto do grau de consciência e do grau de verdade que uma pessoa indígena, sabe? Que uma liderança indígena possui, sabe? Ela tem uma noção da realidade,
sabe? Que é uma coisa assim quase sufocante para quem vive dentro de certos privilégios urbanos, culturais, de classe, de raça, de gênero, entende? No qual, com toda a consciência que eu possuo, eu me incluo. Porque mesmo me afirmando como um homem que vem de uma família pobre e se criou, né, de frente, numa das ruas mais violentas de Porto Alegre, etc., vem de uma família negra, pobre, etc., eu tô dentro de um fenótipo, sabe, e de uma trajetória cultural, acadêmica, etc., sabe, que me coloca num privilégio tremendo. Então, esse privilégio, ele te cega constantemente, constantemente. Então, se você não tem no convívio, na sua rotina, pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas gays, trans, sabe, lhe comunicando, lhe confrontando, contrastando as suas certezas sobre outras realidades e persecuções, você não vai, e repercussões, você não vai se tornar apto a realizar justiça, porque a sua comodidade lhe cega. Então, eu acho muito bonito esse volume que as novas gerações carregam, porque em algum momento elas nos colocam contra a parede. Como eu disse, eu tenho 60 anos, né? Tenho quase 60. Uma pessoa de 20 anos, ela traz um volume de linguagem, um volume de oxigênio que as pessoas da minha geração já não alcançam. E o que a gente pode fazer, mesmo, né? Eu não estou falando de léxico, de sofisticação vernacular, nem nada, sabe? Eu estou falando de linguagem mesmo, sabe? De compreensão da aceleração do mundo, da violência do mundo, sabe? Dos riscos do mundo, sabe? Das ambições, das fúrias do mundo. Tá? Então, é prestar atenção e tentar remanejar as nossas convicções, porque as nossas convicções são cegueiras, sabe? A gente nunca está entendendo a verdade das coisas. Então, desacelera, escuta outra pessoa. Vê o quanto, sabe, ela consegue sinalizar o tamanho do seu equívoco, né? Tenta aprender e do alto, né, da sua posição de vida, né? Porque chegar aos 60 anos num país violento é um privilégio, né? Tenta intervir do alto da tua suposta maturidade, sabe? Muito bom, Paulo. Eu queria te perguntar uma outra coisa também, até baseado nisso que você trouxe na tua resposta, né? Falando um tanto sobre identidade, né? E um tanto sobre fenótipo e tudo mais, e sobre essas distintas realidades, né? Que quando a gente não está inserido nesses contextos, é mais difícil da gente se aproximar, mas ainda assim muito necessário que a gente faça isso e também muito urgente sobre esse lugar da escuta, sobretudo, né? Essa semana a gente, pelo menos eu estou acompanhando um episódio que é um desdobramento do podcast do Mano a Mano, apresentado pelo Mano Brown, em que ele entrevistou a Camila Pitanga, ele se referiu a ela como uma pessoa parda, ela se afirmou enquanto uma pessoa negra, ele se referiu a ela como mulata, né? E ela se afirmou enquanto uma pessoa negra, e uma página da internet, que é conhecida como Parditude, trouxe várias dúvidas, assim, questionando a negritude da Camila, né, essa autoinformação dela, e aí usando, né, estereótipos, imagens manipuladas e tudo mais, para questionar isso. E aí eu queria entender como é que você enxerga isso, né, a partir inclusive da tua pesquisa, da tua obra, né, como que essa obra pode servir como um instrumento de proteção e reparação dessa identidade racial das pessoas negras, porque eu sei que você também está no lugar de uma pessoa que tem constantemente essa negritude questionada. O que é uma violência não só simbólica, mas identitária, né? Assim, acho que está muito dentro disso que você estava falando. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre a tua experiência, a tua pesquisa, o que o livro traz, esse tipo de reivindicação que vem sendo feita, né, desse lugar de partitude, quase como uma tática eugenista, assim, uma reprodução dessa tática eugenista. Então, queria ouvir um pouco sobre isso, que acho que é muito é, do hoje, né, essa discussão, assim, é muito do agora.
Eu imagino que a nossa conversa ela até poderia ser referida, né, posteriormente como uma conversa sobre a partitude, assim, porque eu estou escrevendo um livro, Amada, que é o seguinte, chama Farda Militar e Voucher de Branquitude, sabe? Voucher de Branquitude. E eu penso em várias realidades da polícia militar de vários lugares do Brasil, sabe? Mas convivendo aqui em São Paulo, eu vejo uma polícia que conta muito com pessoas pardas. E a farda, até porque eu conheço isso intimamente, né, de realidades próximas, de parentes, ex-alunos, né, que foram oficiais da Polícia Militar lá no Rio Grande do Sul, você vê o quanto a farda é uma espécie de um convite dessa branquitude burguesa dominante, né, para dizer, não, vem cá, né, você vai ser menos negro, se você, sabe, você vai estar mais próximo do meu privilégio, do meu sol, entendeu? Vista essa farda, seja capitã, capitão do mato, né? Subverta o vínculo ético, afetivo que você tem com a sua comunidade e seja um instrumento de violência contra a sua comunidade, que você será melhor recepcionado por mim. Eu vou abraçá-lo, eu vou abraçá-lo. É um pouco como o fascismo faz, né? O fascismo é um contexto de afeto, né? Ele diz, eu vou te aceitar se você compactuar com o ódio que eu tenho pelos inimigos que eu elegi. Você será bem tratado. Então, eu imagino que, voltando um pouco à sua pergunta, hum, sabe, Jéssica, numa das minhas palestras sobre o marrom e amarelo, teve uma uh, conversa que se encerrou e uma senhora negra, retinta, ela saiu lá de trás e antes de eu ir para os autógrafos, ela veio falar comigo. Ela disse: muito obrigada por você terminar o seu romance da maneira. Ela disse: eu sou professora aposentada, né? Muito obrigada da maneira como você terminou o seu romance, Paulo Scott, porque você não deu uma solução, né? Você não fechou de uma maneira a trazer conforto. Eu achei isso muito respeitoso com a minha raça. Ela falou bem assim, sabe? Porque você dimensionar as complexidades de uma realidade que é afetada por tabu, por silenciamento, por opressão, né? Essa coisa que os militares fizeram reprimindo fortemente o movimento negro aqui no Brasil, né? Que nós éramos uma democracia racial. Isso foi articulado ali pelo Getúlio Vargas, década de 1930, e depois os militares, em 64, eles vêm com as suas patas e eles vêm e dizem: nós somos uma democracia racial, né? E quem falar isso vai sofrer as consequências, né? Jogando uma super pressão nas costas do movimento negro que vinha num acúmulo cultural e de poder político muito significativo, né? Desde 45 ali, 1945, 1946, tinha uma ascensão, né, da organização negra. Então, todos esses debates, esses acúmulos culturais e políticos, eles em algum momento, nessa hegemonia, sabe, da elite neoliberal, eles acabariam questionados. O que eu tenho a dizer sobre o movimento de levantar a partitude para sustentar o argumento de que o pardo é uma raça à parte, né? Eu já me posicionei sobre isso o ano passado no meu Instagram, tá lá. Eu me posicionei publicamente sobre isso. Eu disse que não compactuava com esse tipo de aventura. Eu, por razão de aceitabilidade do próprio movimento negro, eu me defino como um homem pardo, de cor parda, mas um homem negro, né? E isso não é desde ontem, sabe, Jéssica? Eu fui criado dessa maneira pela minha mãe, porque ela vendo que tinha um filhote de pele muito clara, cabelo castanho claro, né? Encaracolado, quase liso, e o outro de pele marrom escura, cabelo crespo, uh, ela super pontuou para nós que nós éramos uma família negra. Então, eu nunca tive dúvidas sobre o meu autoenquadramento, a minha identidade, sabe, racial. Essa questão da parditude, ela é absurda, mas ela vem dentro de um movimento
de amadurecimento de uma discussão uh, socio-racial importante. Em algum momento ia surgir, sabe, Jéssica, essa proposta. Faz parte da caminhada, sabe? Eu acho que a gente tem que escutar essas pessoas e refutá-las com afeto, né? Com inteligência, né? De maneira clara, direta, objetiva, demonstrando que há um acúmulo cultural, político, de lutas que fizeram as mudanças mais significativas recentes no Brasil, sabe? E que isso não pode ser jogado janela fora. Quando eu fui com Jefferson Tenório no programa do Pedro Bial, está no YouTube. Em algum momento ele me perguntou, mas Paulo Scott, você não acha que é demais essa coisa de eliminar do léxico a palavra mulato? Eu falei para o Bial, porque eles editam lá, né? Muita coisa, e é incrível. Sempre que eu vou na Globo, eles me editam, por mais que eu me programe para falar bem curto, eles sempre dão um jeito de editar. Eu peguei e disse assim: olha, Pedro, as palavras, elas evoluem. O significado das pessoas, das palavras, os sentidos das palavras, elas evoluem. Cabe a nós, de geração anterior, né, de outra formata, né, de outra formação, outra cristalização, né, constituirmos dentro de nós uma sensibilidade, né, de perceber esse movimento de amadurecimento e de compreender quando alguém que está mais envolvido com a repercussão de determinada palavra, quando essa pessoa sinaliza dizendo essa palavra me é desconfortável, essa palavra, já que tudo é linguagem, significa um vínculo com um passado complicado de opressão que precisa ser deposto, sabe? Precisa ser urgentemente substituído. Eu, que sou mais velho, preciso dar atenção a essa manifestação. E preciso, sim, quando for me manifestar, já que as pessoas mais velhas em determinadas posições são pessoas muito acompanhadas por quem é mais novo, né? Alterar as minhas convicções, alterar o meu léxico, alterar minhas expressões, porque tudo isso repercute. No final, Jéssica, do direito constitucional antirracista, eu coloquei todas, todes e todos. E fiz questão de colocar uma decisão que tinha saído 2 semanas antes, né, antes de eu fechar o livro, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que é legítimo essa categorização, né, essa solução do todes, do neutro, certo? Isso é digno, isso é importante, porque o emprego de uma palavra ele repercute nessa forma social escravista, ela repercute na cultura, entende? A gente pode ver o quão importante para determinado grupo são certas palavras a ponto deles dizerem assim, não, essas palavras são só minhas, né? E aí você fica pensando, poxa, se esse grupo que é de elite, ele pode ter essa afirmação, né, de dizer essas pessoas, essas palavras não são boas, né, porque elas falam de um passado muito ruim. Por que que você não pode ter a sensibilidade, a maturidade, a humanidade de perceber esse movimento de amadurecimento da própria linguagem? Não, não concordo com Caetano Veloso, não concordo com Mano Brown, não concordo com Pedro Bial, sabe? Eu acho até que é uma beleza, eu assim, sabe? Eu sempre gostei da palavra mulato, né? Porque eu era uma pessoa de pele clara, coisa e tal, e eu adorava dizer eu sou mulato, entende? Até que uma vez, conversando com o MV Bill, lá em Porto Alegre, num evento da Associação dos Juízes Gaúchos, tá? E com a Ataíde, Celso Ataíde, eu falei, pois é, vocês veem, né? Eu como um homem advogado, professor universitário, um homem mulato, aí o Ataíde pegou e falou, irmão, desculpa, eu vou te interromper, não diga mulato, diga eu sou um homem negro, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, eu fui criado pela minha mãe dizendo que eu sou um homem negro, mas enfim, eu entendo o encanto que algumas palavras têm ao longo da nossa trajetória, mas o significado, a percepção, as lentes que percebem esse movimento, elas evoluem. E aí, se você diz que essa palavra não é mais sustentável de uma maneira
muito bem justificada, por que que eu vou teimar na manutenção dessa palavra? Por quê? Entende? Ela só é conveniente para quem está lá no clube privé, que é uma categoria, né, uma palavra, é um termo usado pela grande professora Sueli Carneiro, né? Quem está lá no clube privé, né, Jéssica, rindo da nossa cara, rindo desse bate-boca. E essa questão, para quem é de pele mais clara, pô, quem tem o meu fenótipo, isso faz parte, porque democracia é desconforto. Então eu não vou deixar de me afirmar como homem negro, por mais que pessoas retintas ou pessoas brancas digam, você não é um homem negro. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha caminhada. Você pode me categorizar até como marciano, tá tudo bem, mas eu sei quem eu sou. Eu sei da minha caminhada, eu sei das minhas avós, sabe? Eu sei dos meus pais, sabe? Eu sei da minha criação, eu sei da minha maneira de me relacionar com o mundo. Então, só para fechar, suporte quando alguém disser, olha, acho que você não é negro. E eu vou dizer, direito seu. E direito meu, por isso, dizer-me sou negro. Isso até hoje traz muito desconforto, mas são questões complexas num nível absurdo, Jéssica. Se eu falar que eu sou branco no interior germânico do Rio Grande do Sul, eu vou ter problemas. Porque no Rio Grande do Sul, no interior oeste de Santa Catarina, no Paraná, eu não sou branco. Esse caramelo aqui, ainda mais eu com a pessoa que vai olhar para o meu pai, para minha mãe, porque a mãe também é como eu, né? Ela é uma mulher de cor parda como eu, né? Não é uma mulher branca, né? Ahn, ali, porque branco para eles é branco de verdade. Agora mesmo eu estava nessa turnê de palestras na Itália e na Grécia, né? E você sabe, a Grécia é invadida, né? Pelos aqueles turistas lá do norte da Europa, né? É aquele mar de gente branca, vermelha do sol ali. Você fica convivendo com aquelas pessoas brancas ali na Grécia, né? O tempo todo e você vê, caramba, né? Ah, essa pessoa caramela, né, que se acha branca no Brasil, ela, se ela vai para um desses países dizer que é branca, ela vai ser forçada a uma realidade que ela não vai gostar, porque ela vive nessa ilusão. Mas isso são questões territoriais. Aqui no Brasil, espanhol, né, chega a ser hilário isso, né? Espanhol é branco, né? Quando que um espanhol é branco, né? Árabe é branco, judeu é branco aqui no Brasil, entende? Então, essa branquitude da colônia, sabe, é uma realidade, enfim, e ela tem que ser enfrentada porque isso está afetando direitos e dignidades das pessoas, né? Paulo, eu quero só, antes da gente ir para a reta final do programa, eu fiquei te ouvindo aqui atento. Você falou desse clube privê, né, que fica observando. E em tempos de internet, tá tudo muito odioso, né? Então a gente começa a ver, agora com essa discussão da partitude, uma briga muito grande até entre as comunidades que lutam pela igualdade racial, entre os negros, algumas pessoas linchando o Mano Brown, querendo cancelar, outras não tendo ouvido, outras ameaçando o processo. Inclusive a Jéssica, antes da gente começar, ela até me mostrou em relação à Camila Pitanga, que é essa partitude, mostrou uma foto dela pequena, e aí uma ameaçou o processo para outra. Eu fico vendo você falando desse afeto, desse lugar de ter diálogo, de confronto e desconforto que é necessário, mas quando isso é substituído por raiva e por briga, e muitas vezes entre pessoas que defendem um mesmo ideal, assim, se isso é um obstáculo grande também, porque para a elite que você falou, dessa elite privê, é interessante que todo mundo se estapeie aqui embaixo, é interessante que todo mundo se estapeie e se odeie, e por conta de uma utilização, de uma expressão, tonifica aquilo, né? Como que você vê isso dentro desse contexto odioso da internet, que a gente vê que está cada vez mais forte, que ninguém pode errar, ninguém pode pisar fora, ou ninguém pode ser diferente de você? E qual que é o desafio da comunicação, você que fala da linguagem também? Bom, a gente tem que perceber que esse circo, essa arena das redes sociais é um projeto exitoso de uma elite capitalista, né? Nós trabalhamos de graça
praticamente de graça, alguns conseguem monetizar, mas é um acordo que você nunca sabe quais são as regras, né, como proceder para funcionar ali dentro, gera inclusive um estresse, né, Tadeu? Você vive sob estresse, porque você nunca sabe, né, a hora de postar, o que dizer, o que não dizer, contas sendo retiradas, contas sendo canceladas, entende? Então, é uma tortura. Rede social é tortura. E como eu disse aqui em São Paulo, para um encontro estadual que me chamaram, eu disse: inteligência artificial é saque colonial, sabe, do início da Idade Moderna mesmo, 1500, sabe? É saque colonial, é extração, sabe? É usurpação. Não vejo de outra maneira. Então, isso vem sendo de um projeto de destruição da alegria, da subjetividade, do convívio ético que está em você, como diz o Emmanuel Levinas, né? Você olhar no olho do outro e sentir, sabe, a vertigem, sabe, a dificuldade que é se comunicar com o outro e nesse processo maravilhoso chegar à humanidade da outra pessoa que é diferente de você, sabe? A gente está cada um na sua cancelinha, na sua bolha, sendo nutrido como galinhas perversamente confinadas numa fazenda de criação de ovos, de produção de ovos ou de abate de galinhas ali, né? Vivendo uma ilusão, uma Matrix. Não tem como escapar dessa metáfora, né? Que já foi para o cinema, etc. E a gente precisa hoje urgentemente combater essa solução. E começa por uma regulação imediata, sabe? Porque isso está nos adoecendo. Veja o que aconteceu com o Brexit. Eu estava lá. Eu cheguei lá imediatamente quando o Reino Unido saiu, né, do seu vínculo com a União Europeia. Você vê o poder da manipulação do Facebook, né, o poder da manipulação das redes sociais. Então, eu te diria, a gente deve ter essa consciência e o compromisso de desenvolver uma linguagem, sabe, uma disposição de diálogo. E eu tenho certeza que vários momentos surgem pessoas que dizem isso, entende? Vamos desacelerar. E isso é o bom da literatura. Por que isso que a literatura é importante para o direito? Porque a literatura desacelera o voo cruzeiro supersônico do direito, que torna o direito uma arma da morte. Como o Facebook e o Instagram são armas da morte, guiados por uma elite, sabe? Que quer essa cisânia, que quer as pessoas se matando. Os caras da BlackRock, os caras do Itaú, os caras do Bradesco, essa elite que domina o mundo, eles sabem que a humanidade, que para essa elite, 60% da humanidade hoje, Tadeu e Jéssica, já é descartável. Nós temos tecnologia para que o privilégio existencial, a materialidade desse privilégio, desse clube privê, se sustente sem, sei lá, 60%, certo, da humanidade. Então, 60% da humanidade pode desaparecer para ontem. E o olhar fascista é esse atalho que diz: você terá uma vida melhor se o outro não existir. E o Facebook e o Instagram, o Twitter não vou nem falar, né? Porque o Twitter é escancaradamente, né? Eu saí do Twitter o ano passado, enfim, né? São instrumentos de tortura. Tortura. Olha essa nova política do Instagram agora, que ele faz circular a sua postagem por 20, 30 minutos. Depois, se você quer que circule mais, para ter mais likes, né, como a galinha confinada, lá o frango confinado, que precisa, né, se alimentar, você tem que pagar. A não ser que você seja alguém que produza um conteúdo, né, que a máquina lucre com o seu conteúdo. Aí você vai ter direito a algumas migalhas, né? Então, tem muita coisa errada, é aquilo que o Falso Fawcett diz, né? Tem um contexto de adoecimento que está muito além, sabe, do paz e amor da bolha progressista, né? Da classe média alta do Leblon, da classe média alta de Perdizes, da classe média alta do Bonfim, lá em Porto Alegre, né? Só para citar os lugares que eu conheço bem.
né? Então, essa ilusão de que dá para ir levando. Não, não dá para ir levando. Precisamos desacelerar. A literatura, pela ponte da psicologia, na minha leitura, na minha modesta leitura, é uma maneira de desacelerar esse voo cruzeiro ininterrupto e perverso que nós chamamos de direito brasileiro. Esse direito precisa ser, como eu digo no livro, deposto imediatamente. Só que você não faz isso assim de outra maneira que não seja diálogo, entende? Diálogo, né? Essa dimensão agonística, todas as expectativas postas à mesa, o silenciamento das mulheres, das pessoas negras, das pessoas gays, indígenas, trans, o silêncio da classe trabalhadora não pode continuar. Essas pessoas precisam falar. Falando a gente aprende. E aprende errando também, sabe? Poxa vida, quem é que vai duvidar, sabe, da dimensão, da subjetividade ética que irradia de um Mano Brown e da lucidez, entende? Então, a gente tem que ver, poxa vida, compreenda que isso significa para um volume importante, número importante de pessoas, né, algo precisa ser superado, deposto, e vamos em frente. Não dá para ficar batendo o pé, entende? Muito bom, Jé. Desculpa, eu tava abrindo aqui o microfone. Eu tô realmente em estado de aula, assim, eu tô obcecada. Eu ficaria horas e horas ouvindo aqui o Paulo Scott, mas infelizmente a gente tem que acabar o nosso programa de hoje, o que não significa que a gente vai acabar essa conversa, né? Eu acho que é um papo que tá sempre presente aqui nos nossos episódios, né? Vez ou outra não, né? Sempre a gente tá, discutindo isso com os diferentes convidados que passam por aqui, o que é muito rico. Então, quero muito te agradecer, Paulo, mas antes, né, de fazer esse encerramento, eu queria te chamar para o nosso quadro, que é o nosso Estante, que é um quadro que a gente indica uma leitura, o que a gente tem lido, ou algum livro que a gente goste muito, alguma coisa que está roubando um pouco da nossa atenção por agora e que não seja, né, só as redes sociais. Então, eu queria saber o que que tem aí na sua estante. Ah, minha cara, tem muita poesia e muita poesia e muita poesia. O que me alimenta é a poesia, tá? Por mais que eu seja conhecido como romancista, etc., que eu estou dialogando muito com o trabalho dela, que é uma coisa que eu sempre acompanhei, mas agora eu acabei indo a Porto Alegre porque nós fizemos uma mesa junto, eu acabei adquirindo os livros dela e parei tudo para ler com atenção. A obra poética da Eliane Marques, Sim. né, que ganhou um prêmio agora, como a Morgana, ela ganhou o Prêmio São Paulo, né, de autoria iniciante. Até elas fizeram uma mesa semana passada, as duas. E lá no Paraná, é, a Eliane Marques, ela é uma poeta muito, muito interessante, tem muito a ensinar a todas e todos nós. E eu queria, Jéssica, pedir desculpas a quem está nos escutando e a vocês. Eu tenho essa ênfase, né, de pastor, né? Eu falo com Eu essa amo. convicção, assim, mas eu sou um cara de muitas incertezas, né? Eu tenho convicção de que eu não enxergo a complexidade do mundo, né? Então, um pouco dessa minha angústia, talvez que me leve a falar dessa maneira tão convicta, né? Tão veemente, ela engana um pouco. Na verdade, eu sou muito consciente do meu lugar de aprendiz, sabe? Só para as pessoas que não me conhecem saberem. Tá Muito bom. tranquilo. E você, Tadeu, o que que tem na sua estante? Jé, eu vou indicar hoje um livro que o Paulo indicou, eu acho que foi até no programa dele, que eu amei, eu já falei para você desse livro, que é o Contrato Racial, do Charles Uhum. Mills. É um livro que me pegou muito, assim, acho que quando eu li eu falei pro Paulo, mandei para ele até quando eu tava lendo, que eu acho que foi uma dica dele aqui no programa, na sua estante, se eu não me engano. E o livro é muito louco, assim, é uma leitura que pega muito. Ele fala um pouco disso que o Paulo falou também, desse contrato racial, às vezes
um projeto contra-hegemônico, às vezes um projeto tácito também, então eu acho que ele encaixa aqui no programa de hoje, até por ter sido uma indicação dele, é um livraço, assim, e teve uma edição comemorativa agora, se eu não me engano, de 25 anos, foi a que eu comprei, é uma edição bem bonita também. E você, Jéssica Balbini? Sim, é um livro bem legal. Eu acho que eu já vi ele na sua casa, inclusive, e fiquei folheando no dia que eu fui lá gravar presencialmente. Presencialmente. Oba. Eu vou indicar o livro da Lília Guerra, que é o Perifobia, que teve uma reedição, agora saiu pela Todavia, e indico esse livro porque, além de ser um livro muito bom, né, ele traz esse neologismo criado pela Lília e traz vários personagens da periferia, e esses personagens supostamente poderiam causar algum tipo de repulsa, né, nessa classe dominante. Então acho que vai muito ao encontro, né, de tudo que a gente discutiu aqui, de tudo que o Paulo falou, e a Lília não só por isso, pela qualidade literária, porque eu admiro muito ela. Fizemos uma mesa na Flipei, a gente vai estar juntas numa mesa na Feira Periférica do Livro na próxima semana, mas ela sofreu um episódio de racismo recente, na Flip, na pousada que ela ficou hospedada. É um episódio que, inclusive, foi bastante comentado, né? Teve um apelo midiático grande e que eu, inclusive, comentei com ela, assim, né? Lamento muito que as pessoas cheguem na literatura dela a partir disso, né? E não pela qualidade literária que ela tem. E acho que ela traz muito disso, inclusive, no livro, no próprio texto, assim, né? Então é imprescindível que se conheça a obra e não só ela por esse episódio tristíssimo, mas registro aqui também essa tristeza, né, em relação aos eventos literários, porque é raríssimo a gente passar por sobretudo os maiores, né, que acontecem no país, sem nenhum registro, né, de casos de racismo e tudo mais. Então, é bem complexo, assim, a gente se deparar com isso, e muito inspirada aí, né, no que o Paulo trouxe. Então, para a gente não negligenciar também quando isso acontece, né, não deixar de mencionar, não deixar de lembrar e não deixar de cumprir o nosso papel. Então fica muito essa dica, é um livro bem legal, é um livro curto, então que dá para ler assim super rápido, e que é bastante sedutor, assim, conhecer um tanto desses personagens aí que a Lily apresenta, que são esses personagens do cotidiano, quase sempre não ouvidos, não vistos, e tudo mais. Então esse É, é o que tá na minha estante. lembrando que tanto a Lília Guerra quanto a Eliane Marques participaram aqui do Rabiscos, no episódio que a gente fez sobre o tempo Sobre a escala exausto, 6 por a um, jornada 6 sim. por um. Foi um episódio muito legal, a Lília Guerra participou, a Eliane Marques A gente acompanhava os menciona, estudos, né, a obra dela. elas mandam um áudio também, né? É legal. Uhum, Um episódio sim, bacana. sim. Então, se quem quiser ouvir também. É muito legal. Paulo, quero te agradecer enormemente. Eu repito o que a Jéssica falou. Nossa, aprendi muito, assim. Sempre que eu te ouço, é uma grandeza muito, muito impressionante. E como a gente precisa prestar atenção em tanta coisa que está embaixo do nosso nariz. E eu acho que se a gente não parar para falar sobre isso, vai passando, né? Eu que estou no dia a dia do direito também, se a gente não para respirar, a gente entra na máquina, né? E a gente começa a trabalhar pelos honorários apenas, a gente para de olhar as outras coisas. Então, esse respiro e esse norte para a gente falar em algum momento e parar para discutir é de suma importância. E obrigado, e a casa é sua. E espero que role o nosso episódio com a Morgana junto também, né, Jé? Sim, sim, espero muito que aconteça esse episódio ao vivo. Te agradeço muito, Paulo, pela escuta, pela paciência, pela aula dada aqui. Espero que vocês possam voltar em breve. E é isso, sempre um prazer conversar com você, te ler, te ouvir, sempre muito gostoso. Então, Dá o quero serviço agradecer também. muito. Oi? O Paulo dá o serviço dele também. Ah, sim, deixa aí, Paulo, suas redes, como é que as pessoas fazem e tudo mais. Gente, muito obrigado pelo convite, tá? Vocês são duas pessoas por quem eu tenho um carinho muito grande. Aprendo muito com o podcast de vocês. É, o direito constitucional antirracista, ele tem essa intenção, sabe, Tadeu, inclusive que possa ser usado por advogadas e advogados para demandar de juízes e juízas certas posturas. Então, eu acho que é uma ferramenta, mas a ferramenta, né, Jéssica,
ela não, ela se ela ficar jogada num canto, ela não acontece, né? Ela depende do movimento, das energias dos encontros. Então, Jéssica e Tadeu, muito obrigado por esse encontro. É a primeira vez que eu estou falando dessa maneira tão descontraída, embora eu talvez não esteja tão descontraído assim, sobre esse livro, fazendo esse link interdisciplinar, né, com a literatura, da maneira como a gente fez hoje aqui, é a primeira vez. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, valeu. Pessoal de Obrigada. casa, semana Beijo. que vem, Jéssica e eu voltamos. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo.